A abrir a Bíblia outra vez na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, para nós lermos a partir do verso 1, e diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. E graças a Deus por sua palavra que temos lido nesta noite. Queridos irmãos, aqui o apóstolo Paulo escrevendo a sua epístola aos Efésios, que é tida por muitos como a sua obra mais profunda, mais bela, ele vai falar de diversos assuntos, mas desde o capítulo 3 ele vinha falando sobre a unidade da igreja, a unidade entre judeus e gentios em um só corpo, que Cristo com a cruz derrubou a parede da inimizade, e agora chegando aqui neste capítulo 4, ele vai outra vez falar abundantemente sobre a unidade da igreja, e até traz isto como um mandamento que nós devemos guardar esta unidade. Nós vamos tomar então o texto lido aqui nesta noite para falarmos sobre o tema Unidos para Crescer. E aqui, querendo o Senhor e com a sua graça, trazermos uma palavra para a nossa edificação. Está claro aqui no texto que lemos que o apóstolo Paulo está já fazendo uma aplicação da doutrina que ele apresentou nos primeiros capítulos, como é a forma padrão que o apóstolo usa em todas as suas epístolas. Primeiro ele explica a doutrina, depois ele diz como devem viver aqueles que estão recebendo esta doutrina. Primeiro ele diz como é a base para nós crermos, depois ele diz como deve então se comportar aquele que crê nesta doutrina. Ele então vai chegar aqui agora para falar das consequências de estar nesta nova vida em Cristo, nesta nova sociedade, nessa nova forma de viver que é o corpo de Cristo, que Ele é a cabeça e nós somos este corpo. E Ele diz que nós temos agora uma maneira diferente de viver, da maneira como nós vivíamos antes no mundo, por sermos agora parte deste corpo de Cristo. A igreja é uma só,
espiritualmente, porque ela é um corpo. Ele não está falando de uma igreja, uma congregação, ele está falando de toda a igreja. O conjunto de todos os salvos, de todos os tempos, de todos os lugares, pertence a um só corpo, que é o corpo de Cristo. Portanto, espiritualmente, ela é una, ela tem uma unidade. E Cristo é a cabeça desse corpo. E o Espírito é aquele que promove esta unidade. Então, em Cristo, no qual nós estamos, e pelo Espírito Santo, nós somos um só corpo. A igreja toda faz parte de um único grupo, um único bloco que reúne todos os salvos em todos os tempos na face da terra. Isso é importante nós considerarmos, porque nós vamos ver que Paulo vai abundantemente falar aqui sobre a necessidade de nós vivermos nesta unidade. Os crentes, ele diz, devem se esforçar para viver nesta unidade. Ele dá isto como um mandamento e diz mais que nós devemos buscar isso. Não é algo que aconteça naturalmente, ou seja, não precisa fazer nada que vai acontecer, mas é algo que nós devemos buscar, que nós devemos lutar, nos esforçar para isso. Isso é um mandamento. Nós vamos ver que não somente o apóstolo Paulo, mas o Senhor Jesus já havia dado este mandamento, que a igreja mantivesse a unidade, que os crentes estivessem unidos. E o propósito desta unidade da igreja, ele é duplo. Primeiro, para que a igreja cresça, para que ela seja edificada. E é exatamente pela operação de cada parte, unida uma à outra, que nós vamos ter o crescimento da igreja. E essa igreja agora unida é que vai fazer realmente a diferença no mundo. Uma igreja desunida não vai fazer nenhum impacto, não vai causar nenhum impacto ao mundo. Para que sejamos uma bênção para o mundo, a igreja primeiro precisa ser edificada em unidade. É o que nós vamos ver então, que o apóstolo Paulo vai abordar aqui no texto que nós lemos. Nós começamos a ler no verso 1, o apóstolo Paulo, que era o preso do Senhor, ou seja, que estava na cadeia por causa de Jesus, por causa do testemunho de Jesus, e ele sabia muito bem disso. Ele não estava ali preso se lamuriando, se lamentando, ele estava ali preso, mas aproveitando para falar de Jesus, aproveitando para fazer conhecido o Evangelho naquele meio ali. Nós temos que aproveitar todo o momento para falar de Jesus. Alguém às vezes se lamenta, porque eu fiquei hospitalizado. Talvez você precisasse falar de Jesus para aquelas pessoas ali no hospital. Fiquei preso numa fila o dia todo, irmãos. Talvez você ficou preso exatamente com aquelas pessoas que precisavam falar ou ouvir você falar de Jesus. Paulo é o preso do Senhor. E ele tem então um mandamento, né? Porque o pedido dele aqui não é dele, Paulo, mas ele fala pelo Espírito Santo. Ele diz primeiro, vocês devem andar como é digno da vocação com que fostes chamados. Nós somos chamados por Jesus para sermos salvos, mas também para andarmos de uma forma diferente do mundo. E o que inclui esta forma, Paulo vai dizer o que inclui essa maneira de viver. Paulo estava preso ali e no verso 1 do capítulo 3, ele diz que é prisioneiro de Cristo por causa dos gentios. Ou seja, porque Deus queria unir judeus e gentios. E Paulo estava pregando aos gentios. E os judeus perseguiam Paulo. E por isso Paulo foi preso. Então ele está preso porque está batalhando por esta unidade entre judeus e gentios num só corpo que é a igreja. Ele diz que os crentes, eles são predestinados para a adoção por Cristo. Aqueles que creem, eles são adotados, eles são eleitos, e agora eles devem viver como filhos de Deus. Não é só nesse texto que Paulo diz que nós devemos viver como fomos chamados para viver, mas lá no capítulo 1, verso 5, ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o benefício da sua vontade.
Só que se nós somos filhos de Deus, então no capítulo 5, verso 8, ele diz: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Esse é um verbo muito utilizado em Efésios, andar. Andar aqui não é simplesmente colocar um pé na frente do outro, mas a forma como nós devemos nos comportar neste mundo. E Paulo muitas vezes vai dizer que nós temos que andar de forma diferente. Como os crentes devem andar? Como eles devem viver? Aí ele diz, em primeiro lugar, com toda humildade. Porque orgulho não combina com crente. A essência da vida cristã, queridos, é a humildade. Porque nós não somos nada. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não faríamos coisíssima nenhuma. Crente e orgulho são duas coisas que não combinam. Então nós temos que viver com humildade. Depois ele diz, com mansidão. Mansidão é aquele espírito calmo, aquele espírito de tratar os outros bem, aquele espírito de gentileza, lento para insistir ou para brigar até por seus direitos. Depois ele diz que nós devemos também andar com longanimidade. Longanimidade fala de um longo ânimo, não é? Mais ou menos alguém que tem um pavio longo e não um pavio curto, ou seja, que tem paciência, que não explode, que não é aquele sujeito que com tudo está logo com o rosto em brasa e bufando e querendo logo arrumar uma briga, né? Longanimidade, suportando os outros em amor. Ele diz que essa é a maneira como o crente deve andar. E ainda ele diz que nós devemos nos esforçar para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. No verso 3 aqui ele deixa claro que nós temos que nos esforçar para manter esta unidade que é efetuada pelo Espírito Santo. Quem une é o Espírito, porque quem traz as pessoas para fazer parte do corpo de Cristo é o Espírito Santo. A igreja prega, mas quem convence é o Espírito. A igreja convida, mas quem toca no coração, quem faz com que esta palavra realmente seja implantada no coração, gere arrependimento e fé, é o Espírito Santo. Então o Espírito, ele trabalha para manter unido o corpo de Cristo, mas nós também temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance, nos esforçar para manter esta unidade. E o que é que mantém esta unidade? Paulo diz que é o vínculo da paz. A paz é este cimento, né? É esta liga que mantém a unidade da igreja. Porque é muito difícil, queridos, se não for impossível alguém viver em unidade se não estiver em paz. Alguém estar unido sem estar em paz, só se for obrigado, né? Se você acorrentar duas pessoas, eles podem até viver brigando o tempo todo, mas não podem largar uma da outra porque estão acorrentados. Mas os crentes que não estão de maneira nenhuma acorrentados, mas pelo contrário foram libertos em Cristo, eles precisam então lutar pela paz para manter a unidade que o Espírito Santo gera na igreja. Paulo diz que essa é a maneira como os crentes devem andar. E essa maneira é a maneira digna, é a maneira correta, é a maneira adequada, de acordo com a vocação com que nós fomos chamados. Ele vai nos trazer aqui este chamado à unidade. E ele diz que nós temos que seguir um padrão que está estabelecido. E esse padrão é que há uma unidade em tudo na igreja. Ele diz, em primeiro lugar, há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança. Só um corpo, o corpo de Cristo. Cristo não tem dois corpos, só tem um corpo. Qualquer um que aceita Jesus como seu Salvador faz parte do corpo de Cristo. Esse corpo é mantido, é unido por um Espírito. Só existe um Espírito. Se houvessem talvez 2 ou 3 Espíritos, podia dizer assim, não, essa parte aqui é desse Espírito e essa parte é do outro Espírito, por isso eles vivem em choque. Não, há um só Espírito. Nós somos todos coordenados, guiados, instruídos por um único Espírito.
E esse Espírito gera uma esperança em cada um de nós de alcançarmos um único objetivo. Então, um único corpo que é a igreja, um único Espírito que habita neste corpo e em cada crente, e nos assegura a esperança, porque Ele é o penhor do Espírito, a certeza de que Jesus vem para nos buscar e levar para estarmos com Ele, unidos para todos sempre. E Paulo continua dizendo: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se há um só Senhor, então todo mundo é servo ou é escravo da mesma pessoa. Se houvessem dois senhores, alguém podia dizer: esse Senhor quer uma coisa e o outro Senhor quer outra coisa, mas só há um Senhor. Todos somos servos. Só há uma fé. Fé aqui, tanto Paulo pode estar falando na sua forma ativa, na sua forma positiva, de falar do conjunto de mandamentos, de doutrinas que nós temos, como ele pode estar falando aqui de uma forma subjetiva, a fé de cada um, a maneira como cada um encontrou Jesus e tem nele essa esperança. De qualquer maneira, só há uma fé. Só há uma maneira de nós conhecermos a Cristo e seguirmos a Ele. Um só Senhor, aquele em quem cremos, e em cujo nome todos foram batizados. 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo também vai dizer: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O batismo aqui talvez não se refira necessariamente ao batismo em águas, mas sim o fato de estarmos imersos em Cristo. Paulo usa às vezes a palavra batismo no sentido figurado e não no sentido explícito de descer às águas. Pode ser que ele esteja se referindo ao batismo em águas, que é apenas uma demonstração pública de fé, o que quer dizer que todos ali já creram, já são membros do corpo de Cristo antes de serem batizados. Ele ainda diz no verso 6 que há um só Deus, que é Pai de todos, e esse Deus, nosso Pai, é sobre todos, é por todos e é em todos. Um Deus que é então Pai de todos, um Deus que ama a todos. É impressionante, queridos, nós nos lembrarmos que Deus, Ele é nosso Pai. E é pai do seu irmão, é lógico. Se ele é seu irmão, ele é pai dele também, não é? Mas às vezes nós ficamos pensando como se Deus fosse meu pai e não fosse tanto pai do outro, ou talvez porque o outro é mais abençoado, Deus é mais pai do outro do que de mim. Não, Deus é pai de todos. Ele ama a todos. Ele quer o bem de todos. Ele é sobre todos, quer dizer que Ele mantém o controle de todas as coisas que acontecem. Nada foge do seu controle. Ele é por todos, quer dizer que Ele trabalha em sua providência por cada um de nós. Não há ninguém que seja um crente em Jesus que esteja esquecido por Deus. E Ele é em todos, significa que Ele está presente em cada um de nós, juntamente conosco. Nunca nós estamos sozinhos. Então, assim, com essa descrição tão vívida de como é a unidade da igreja, realmente nós precisamos entender que nós estamos todos num único bloco, num único corpo. Um só Deus, um só Senhor, um só Pai, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Tudo realmente na igreja trabalha para que ela viva em unidade, em união, em conjunto, e trabalhe uns com os outros em amor para que possa haver crescimento desta igreja. O apóstolo está descrevendo para uma igreja que tinha judeus, gentios, pessoas de origens diferentes, mas que agora precisavam trabalhar, lutar, procurar, se esforçar para viverem unidos, para trabalharem juntos para o crescimento desta igreja. Quando ele fala de unidade, ele também vai dizer que uma maneira como Deus trabalha para unir a igreja, para que ela cresça unida, é que Cristo nos dá os seus dons. Ele nos capacita. No verso 7 ele diz que a graça foi dada a cada um de nós,
segundo a medida do dom de Cristo. Cristo, então, é quem nos capacita. É Ele quem, segundo a sua vontade, nos dá os seus dons. E aí nós não temos que escolher, nem podemos exigir. A Bíblia só manda que nós devemos buscar os dons. Na verdade, queridos, eu creio que cada crente, quando aceita Jesus, ele já recebe um dom de Deus, uma capacitação do Senhor. É que às vezes nós olhamos apenas para aquele texto de 1 Coríntios 12, a primeira parte, quando Paulo descreve os 9 dons. Mas se você olhar no próprio capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 28, ele já descreve outros dons. Aqui em Efésios ele descreve outros dons, os dons ministeriais. E em outros textos, outros dons aparecem. De fato é que muitas pessoas simplesmente desconhecem o dom que recebeu por não procurar colocar em uso na igreja, ou por não reconhecer que a capacidade que tem de fazer alguma coisa é um dom de Deus. É um dom espiritual, um dom de Cristo para nós. Cada um então tem um dom que Deus lhe dá, sob medida. Sob medida por quê? Porque Ele capacita a fazer aquilo que Ele quer que você faça. E deve ser usado para benefício desse corpo e para a glória de Deus. Deus não dá dons a ninguém, queridos, para Ele usar para seu próprio benefício. Tem gente que usa, infelizmente, mas não é isso que Deus quer. Tem uns que têm dons e usam isso para a sua glória. Mas também não é esse o propósito de Deus. É o propósito de nós glorificarmos ao Senhor pelos dons que nós recebemos. Veja que lá em 1 Coríntios 12, eu já mencionei o fato de Paulo citar ali os dons, mas veja que no verso 7 e no verso 11 ele diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O dom é uma ferramenta, é algo para ser usado, não é um enfeite, não é um adorno. Mas um só. No verso 11 ele diz: e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É segundo a vontade do Espírito. É segundo o que Cristo tem para nós, que Ele nos dá estes dons. Ainda 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, Paulo já disse aqui, que é ela quem nos traz esses dons. E Pedro também vai dizer que essa multiforme graça, ou seja, que se manifesta de muitas formas, ela vai nos trazer esses dons e nós devemos administrar aos outros. Veja que o dom não é para uso, para benefício próprio, e sim administrar aos outros o dom, como cada um recebeu, para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Quem concede esses dons, queridos, dos ministérios que Paulo vai listar aqui para crescimento da igreja, é Cristo. É Cristo quem concede. Ele vai fazer uma citação do Salmo, e ele vai dizer ali, no Salmo 68, verso 18, Paulo vai fazer uma citação e uma adaptação deste Salmo, para dizer que Cristo, ele tem os dons como um despojo. Ele é o vencedor, ele venceu a morte, ele ressuscitou, e agora então, como alguém que venceu uma batalha e tem os despojos de guerra que ele tomou ali, Cristo sendo vitorioso e vencedor, ele também vai distribuir os dons com aqueles que creem nele. Veja aqui no Salmo 68, o salmista diz assim: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Ele diz que o vencedor aqui, ele recebeu dons. Mas Paulo está dizendo já que Cristo não só recebeu, mas ele está agora distribuindo, dando esses dons. Isaías 53, o verso 12, o profeta ali também dizia: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte,
e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele está falando aqui outra vez de Cristo como sendo aquele que venceu e que, portanto, repartirá o despojo. Ele é vitorioso e vencedor, e por isso ele agora vai repartir dessa sua vitória conosco, nos dando os dons, a capacitação do Espírito para fazermos a sua obra. O fato é que, como Cristo, ele desceu à terra, e Paulo diz, o que é isso que ele subiu, senão que primeiro ele desceu? Mas a descida, a humilhação de Cristo, resultou na sua glorificação, na sua exaltação. E porque ele agora foi exaltado e coroado, ele pode então trazer os dons para a sua igreja. Efésios capítulo 2, fica claro no verso 9 em diante. Pelo quê? Porque ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Paulo diz, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus. Porque Jesus é este vencedor poderoso que pode agora repartir os despojos, porque ele se humilhou, ele desceu. Pelo que ele desceu, ele também agora subiu, foi elevado por Deus, subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E agora pode então dar dons aos homens. O mesmo Cristo que subiu, Paulo diz, é o mesmo que antes desceu, é o mesmo que também voltará, e é o mesmo que capacita a igreja para que ela possa fazer a sua obra. Eu acho maravilhoso, queridos irmãos, porque Jesus nunca manda você fazer uma coisa se ele mesmo não lhe capacitar para fazer isso. Seria muito complicado, e aí onde está o grande problema das religiões que pregam a salvação pelas obras, porque parece que o Deus deles mandou que eles fizessem alguma coisa, mas deixou eles por sua conta. Se esforce, atenda não sei quantas pessoas de graça, venda muita literatura, visite outros países, faça um monte de coisa para ver se você consegue a salvação. Não, não é assim que o Senhor fez conosco, aleluia. Ele nos salvou, nos chamou, nos capacitou com o seu Espírito, nos deu os dons, nos deu toda a capacidade. Aí então agora ele diz, ande da maneira como você foi chamado para andar, porque você pode fazer isso, já que o Espírito lhe capacita. Ele pode dizer, vai e pregue o Evangelho, porque ele, por seu Espírito Santo, nos capacita para fazermos a sua obra, queridos. Não é na nossa força que nós fazemos isso. É o Senhor quem nos capacita pelos seus dons. Glória seja dada ao nome de Jesus. E o apóstolo, no verso 11, ele vai dizer então agora que esse dom de Cristo, esse despojo que ele pode repartir, ele vai dar à sua igreja na forma de homens capacitados com dons para fazer esta obra. E aí ele diz, no verso 11, ele mesmo, o Senhor Jesus, aquele que desceu e que também foi elevado às alturas, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Quem deu? Foi Cristo quem deu. Foi o Senhor quem capacitou-nos. Ele não nos deixa sem capacidade, e nem é cada um que vai se capacitar ou se chamar. Quem chama, quem capacita é o Senhor. Veja que há uma diversidade grande aqui. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Parece que pastores e mestres fazem parte de um só pacote. Isso ele mesmo, o Senhor, foi quem chamou, foi quem capacitou. E qual é o propósito disso? Aí ele diz no verso 11, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus chamou e capacitou-nos, queridos. Não é simplesmente para a gente ficar aqui fazendo qualquer coisa, mas para trabalharmos para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, aqueles a quem Deus dá os dons, é para eles aperfeiçoarem os santos,
É para equipar os santos para que eles possam fazer esta obra para a edificação do corpo. Veja que não são apenas os pastores, profetas, evangelistas, eles que vão edificar o corpo, mas eles vão capacitar os santos. Eles vão aperfeiçoar os santos para que eles possam edificar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é edificado pela ação de todos os membros deste corpo, de cada parte. Não é apenas por um ou outro. O pastor, o seu propósito não é ele fazer tudo. O propósito do pastor é instruir os crentes na palavra, edificar os crentes na palavra, alimentar os crentes com a doutrina genuína, para que eles possam então estar capacitados para fazer a obra que Deus chamou cada um para fazer, e assim a igreja do Senhor ser edificada pelo conjunto de todos esses membros atuando em unidade. Então o propósito é equipar os santos. Para quê? Para edificar o corpo de Cristo. Cada um sendo preparado, capacitado, vai poder então trabalhar para que esse corpo cresça. Qual é o propósito ainda? Paulo diz, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então o propósito é edificar essa igreja, é capacitar os santos para essa edificação, mas de uma maneira tal que ele vá sendo edificado até chegar à unidade, até que haja união neste corpo, até que possa alcançar esta unidade da fé e o amadurecimento espiritual. Ele continua, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então o grande propósito aqui, queridos, de Deus nos dar os seus dons e capacitar-nos para fazer a sua obra é, primeiro, para que os santos sejam preparados para o ministério. Segundo, para eles que trabalharem para edificar o corpo de Cristo. Terceiro, para que nós possamos então crescer e alcançar uma unidade nesse corpo. E ainda, para que nós possamos estar amadurecidos espiritualmente, para não sermos mais enganados por qualquer falsa doutrina que alguém traga à sua igreja. Veja que propósito maravilhoso Deus tem para os seus dons, para capacitar a igreja para fazer esta obra. Então o propósito é crescer em Cristo, alcançar essa medida perfeita de varão em Cristo, ou seja, de alguém que chegou já à estatura, ao crescimento adequado em Cristo. O corpo de Cristo, então, queridos, ele cresce e ele é edificado em unidade, ou seja, por um amor que procura a paz, por um amor que nos une e nos faz suportar uns aos outros e proporcionar esta paz entre os irmãos. Isso ocorre quando há união e quando há cooperação entre todos os seus membros. Paulo vai dizer que é quando todas as juntas, todas as partes estão trabalhando juntamente, que vai fazer com que o corpo cresça em amor. Veja a importância então de cada um de nós. Temos em mente esta unidade para a qual nós devemos crescer e trabalharmos ativamente para isso, usando os dons que Deus nos deu. Vamos entender bem aqui cada uma dessas partes. Em primeiro lugar, Deus é quem nos chama. Ele foi quem deu. Ele nos chamou e não nos chamou para fazermos todos a mesma coisa. Nós não somos iguais. Somos diferentes. E graças a Deus que nós somos diferentes. Porque se fôssemos todos iguais, queridos, todos nós faríamos tudo de um mesmo jeito. Ou faríamos só uma mesma coisa, que todo mundo só gostava daquilo. Se todo mundo gostasse de orar, mas só todo mundo gostasse só de orar, a igreja oraria. Ninguém iria ensaiar um hino, ninguém ia pregar a palavra, ninguém ia fazer outra coisa, porque todo mundo só gosta de oração. Aí Deus chamou um para trabalhar na oração, na intercessão. Mas chamou outros para cantar, outros para pregar, outros para fazer outras coisas. Nós não somos iguais. É um erro
Quando alguém diz, eu queria ser como o irmão fulano, eu queria ser como o irmão ciclano, não, seja como você foi chamado por Cristo para ser. É interessante nós reconhecermos o papel de cada um na igreja. Sabe, é interessante porque muitas vezes alguém vê os ministérios que têm uma exposição pública. Eu queria pregar, eu queria dirigir, eu queria tocar, eu queria cantar. E às vezes esquece que há muitos ministérios que não aparecem. O ministério da oração, o ministério de alguém que fica recebendo as pessoas na entrada da igreja, o ministério de alguém que arruma a igreja, o ministério de alguém que conserta o que está precisando de conserto na igreja. Tudo isso, queridos, são coisas que Deus nos capacitou para fazer. E não é só aquele que está aqui no púlpito, ou que está cantando, que foi chamado, capacitado por Deus. Eu acho interessante o apóstolo Paulo, que ele era um homem que tinha uma grande capacidade da parte de Deus. Mas ele sabia o que Deus chamou para fazer e o que Deus não chamou para fazer. Ou seja, ele fazia aquilo que Deus lhe chamou. E o que Deus não lhe chamou, ele deixava que outros fizessem. 1 Coríntios 1:17 ele diz, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Veja que ele fazia uma distinção aqui. Ele está dizendo, olha, eu não batizei quase nenhum de vocês. Batizei só um ou outro e talvez outro ali que eu não me lembro, não tenho muita certeza. Por quê? Porque Deus não me chamou para batizar. O que ele estava dizendo é, eu não fui chamado para ser pastor dessa cidade e ficar aqui para o resto da vida, não. Deus me chamou para evangelizar. Ele ia abrir uma igreja, dava um tempo ali, depois ia para outro lugar, abria outro trabalho, ia para outro lugar, abria outro trabalho. Talvez alguém ficasse dizendo, mas apóstolo Paulo, fique aqui, o senhor tem que ser o nosso pastor. E ele dizia, Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para outra coisa. Você sabe para que Deus me chamou? Se você não sabe ainda, está na hora de descobrir. Porque você talvez esteja fazendo algo que não foi exatamente para isso que você foi chamado. Então não adianta ficar se espelhando no irmão fulano ou na irmã ciclana. Nós precisamos entender o que nós fomos chamados para fazer. Porque certamente para isso Deus lhe capacitou com os seus dons. A diversidade dos ministérios deve levar a essa unidade da igreja. É interessante que nós não somos iguais, somos diferentes. Cada um foi chamado para fazer uma coisa, mas cada um fazendo aquilo que foi chamado, deve trabalhar para esta unidade. Ele diz, Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, mas para que haja unidade na igreja. Para que cada parte trabalhe unida, fazendo aquilo que é a sua parte, que Deus lhe capacitou e lhe chamou. Então, esse chamado de cada um, o ministério, ou seja, o dom colocado em prática, ele deve ser usado para promover o crescimento espiritual da igreja. No verso 14, ele diz que nós devemos não ser mais meninos, mas crescer. Há uma necessidade de crescimento na igreja, queridos. O apóstolo Pedro, aliás, primeira carta, capítulo 2, o verso 2, ele diz, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, que é a palavra, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ele diz que cada crente deve desejar tomar esse leite espiritual, que é a palavra, para crescer. Mas ele não diz que nós devemos ficar só no leite. Devemos desejar o leite, mas não devemos ficar apenas no leite. Ou seja, nós devemos crescer. Não seria esquisito se cada um de nós trouxesse uma mamadeira para a igreja ainda com essa idade? E cada um estivesse tomando o seu leitinho aqui na hora do culto ou depois do culto? Não seria esquisito se depois de 20, 30, 40, 60 anos de idade você ainda estivesse trazendo a sua mamadeira para o culto? Seria esquisito demais. Não faça isso, por favor. Também é muito esquisito que crentes, depois de tantos anos de crente, ainda estejam se alimentando do leite. Nós vamos ver que nós precisamos
crescer, queridos irmãos. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui falar de deixarmos de ser meninos. E as crianças, elas têm duas características interessantes. A primeira é que elas têm uma grande instabilidade. Uma hora ela está brincando aqui, daqui a pouco ela larga tudo e já vai fazer outra coisa. Um dia ela quer ser bombeiro, no outro dia, se o Brasil ganhar a Copa, já quer ser jogador, se não quer ser outra coisa. Há uma instabilidade, uma mudança. E o apóstolo Paulo diz, mas nós não podemos ser meninos para ser levado em roda por qualquer vento de doutrina. Aqueles que são meninos na fé, se assistir um vídeo no YouTube, aí já começa a pensar diferente. Se for visitar uma igreja, já acha que a sua está errada. Se vê alguém pregando uma coisa, já acha que o pastor dele ensinou errado a vida inteira. É preciso ter cuidado, queridos. E é exatamente quando nós, equipados pelos dons, procuramos crescer, que nós saímos dessa condição de instabilidade por falta de temperança, de domínio próprio, que é característico dos meninos. Ainda tem outra característica interessante dos meninos, é que a criança, ela é fácil de ser enganada. Fácil demais. Você oferece um pirulito e já conseguiu um adepto, um seguidor, né? Eu vi um dia um vídeo que alguém ia fazer um teste e pedia autorização à mãe, o filho estava brincando no parquinho e ela disse, não, se você chamar meu filho, ele não vai me seguir de jeito nenhum. Aí o camarada chegava com um cachorrinho lindo, olha que cachorrinho lindo, quer passar a mão? Ah, todos os meninos vinham passar a mão. Tem mais um montão ali no carro ali atrás, querem ir ver? Foi um rebanho de menino atrás do camarada. Porque criança é muito fácil de ser enganada. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, tem aí homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Tem muita gente pregando errado, tem muita gente querendo capturar a sua atenção, às vezes até a sua atenção financeira, por aí, queridos irmãos, mas nós precisamos crescer, amadurecer na fé, para não sermos mais meninos que são levados embora por qualquer pirulito ou qualquer cachorrinho. Nós precisamos amadurecer na fé para poder entender aonde Deus nos chamou para fazer a sua obra e o que Ele nos chamou. E aí crescermos na fé e deixarmos de ser meninos. Qual é o grande instrumento para a edificação da igreja? É a palavra de Deus. Porque o pastor ensina a palavra, o mestre ensina a palavra, o evangelista prega a palavra, o profeta profetiza de acordo com a palavra. Cada um desses ministérios aqui precisa ter a palavra de Deus como sua base, sua ferramenta, como sua célula principal de trabalho. E nós vamos ver exatamente que é pela palavra de Deus que os crentes crescem. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 diz, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito ou maduro e perfeitamente preparado para toda boa obra. O que é que nos faz maduros na fé, queridos? É a palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você vem para o culto de ensino, para a escola bíblica, para aprender a palavra, mais você amadurece na fé, mais você vai crescendo na fé. Hebreus capítulo 5, um texto muito interessante, que o seu escritor diz assim no verso 11, do qual ele está falando de Melquisedeque, e eu tenho pena porque esse povo aqui não era tão instruído na palavra, porque ele já nos diz tanta coisa boa sobre Melquisedeque. Imagine se esse povo tivesse capacidade de aprender mais, o que ele teria nos ensinado sobre Melquisedeque. Ele diz, do qual, de Melquisedeque, temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes ou preguiçosos para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino.
Mas o mantimento sólido é para os perfeitos ou os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Glória a Jesus. Veja que o apóstolo aqui, ou o escritor aos Hebreus, ele está dizendo, olha, vocês já eram para ser mestres, pelo tempo. Já tem 5 anos, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos de evangelho, e ainda está tropeçando nas mesmas coisas, ainda está patinando no mesmo lugar. Você já devia ter superado isso. Em vez de estar aprendendo, você já estava na idade de ensinar outro. Mas por que ele diz? Porque vocês se fizeram negligentes, preguiçosos para aprender. Meninos vêm à escola para brincar. Adultos vêm à escola para aprender. Meninos vêm à escola para ver os coleguinhas. Adultos vão à escola para poder ter conhecimento. Crianças vão à escola para trocar brinquedos uns com os outros. Adultos vão à escola para trocar conhecimento para que possam crescer e ser mais experientes. Nós não podemos ser meninos a vida toda, queridos. Há uma série de crentes Peter Pan por aí. Eternos meninos. Mas nós precisamos crescer. E só podemos crescer se nós levarmos a sério este trabalho de ler a palavra, de meditar na palavra, de estudar a palavra, de estar cada dia aplicando essa palavra à nossa vida. Ele diz que o que se alimenta de leite ainda é criança. Não pode ter um estudo bíblico mais aprofundado, nem pode ouvir uma palavra mais dura que já está fazendo birra, porque é menino, porque ainda é menino. Não, mas esse irmão já tem 10 anos que é crente. Não, ele tem 1 ano repetido 10 vezes, porque ele continua da mesma forma como ele era no primeiro ano que aceitou Jesus. Haviam crentes assim, e o escritor aos Hebreus está dizendo, vocês precisam sair dessa idade do leite e partir para o mocotó, para o alimento sólido. Mas esse alimento sólido é para os maduros. Não dê mocotó para os bebês, porque senão você vai ter um problema. Mas os maduros precisam estar preparados para isto, queridos. E por que eles são maduros? Diz o texto, em razão do costume, do hábito, é porque eles leem a Bíblia constantemente, é porque eles estão aprendendo toda semana no culto de ensino, é porque eles estão procurando. Então, por causa desse costume, eles estão agora exercitados e podem discernir tanto o bem como o mal. Então eles não são mais levados por qualquer vento de doutrina. Não é porque ele ligou a televisão e o camarada disse um negócio diferente que ele já está pensando em mudar de fé. Não é porque ele passou ali e tinha alguém pregando na praça uma coisa diferente, ou ele foi visitar uma igreja e viu um negócio de esquisito que ele já está querendo mudar de igreja ou de pastor, de estudo. É porque ele já é maduro o suficiente para avaliar as coisas e ver o que realmente cabe na sua vida, na sua comunidade de fé e poder seguir a sua carreira firme, sem estar mudando para lá e para cá, levado por qualquer vento de doutrina, sem a instabilidade das crianças, porque ele é um crente maduro, edificado, cresceu. Glória a Jesus. E todo esse crescimento, queridos, é para que nós possamos chegar a esta unidade da fé. Uma coisa que Paulo vai deixar bem claro é que nós só podemos crescer se houver unidade. Se cada parte trabalhar unida à outra. E nós vamos ver que há muitas metáforas que são usadas na Bíblia para representar a igreja. E em cada uma delas nós vamos encontrar este princípio. Por exemplo, a igreja é apresentada como uma família. Aqui mesmo em Efésios, diversas vezes Paulo diz que nós somos uma família cujo pai é Deus. Numa família, o pai e a mãe têm que se unir para que possa gerar os filhos. Se não houver união, não há crescimento nessa família. Nós somos também chamados para ser um corpo. É o que Paulo está dizendo aqui. E em muitos outros lugares, nós já lemos 1 Coríntios 12, outros textos, Romanos, que
Paulo fala sobre sermos um corpo, o corpo de Cristo. No corpo só há crescimento se houver unidade. Se você cortar fora um pé, não espere que ele cresça junto com o corpo. Se você cortar fora uma mão, ela não vai crescer junto com o corpo. É lógico que só há crescimento se houver uma integridade, uma unidade nesse corpo. Nós somos uma casa. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas nessa construção. Né? O escritor aos Hebreus diz que nós somos casa espiritual. Uma casa, queridos, só pode crescer, subir e levantar uma casa se cada tijolo tiver unido um ao outro. Você já ouviu falar de um sujeito que foi só empilhando os tijolos, botou a madeira e botou as telhas e ela ficou inteirinha, sem uma gota de cimento, e a casa ficou em pé? Eu duvido que alguém possa fazer qualquer construção sem haver blocos, sem haver união, sem estar um tijolo ligado ao outro, ligado à coluna, ligado a toda a armação. É exatamente essa unidade que faz com que a casa possa ficar de pé. Nós somos uma videira, uma colheita, uma oliveira, uma lavoura, ou seja, somos uma planta espiritual. Se houver, queridos, um galho que foi cortado e foi tirado fora, ele não cresce mais, porque ele não recebe mais a seiva. Só há então crescimento se houver integridade, unidade nesta planta espiritual. Então nós somos videira, oliveira e tudo mais. Mas em cada uma dessas metáforas aqui, nós só podemos ver crescimento se houver unidade, se houver integração. Se houver um corpo unido ao outro, um tijolo ao outro, uma parte à outra, é que pode haver crescimento nesta igreja. E nós precisamos entender que nós fomos chamados para crescer, para dar frutos. Jesus disse: toda vara em mim, João capítulo 15, verso 2, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Fomos chamados para dar fruto. Quando damos fruto, o Pai é glorificado. E quando damos fruto, é que nós realmente somos discípulos de Cristo. Fomos chamados então para crescer, queridos irmãos. E só podemos crescer se estivermos, primeiro, ligados a Cristo, que é o cabeça. Depois, ligados uns aos outros em amor, como um corpo que, assim como no corpo humano, precisa estar ajustado e cada membro funcionando bem. Se o seu rim estiver ruim, ou se o seu fígado estiver ruim, se o seu cérebro estiver ruim, todo o corpo vai padecer. Um só membro que esteja com muita dificuldade ou trazendo problemas ao corpo vai interferir em todo o funcionamento do corpo e no crescimento dele. A igreja unida, queridos irmãos, ela é testemunha viva de que Cristo está aqui. Jesus disse que o mundo creria quando nós estivéssemos unidos, quando os discípulos estivessem vivendo em unidade. Mateus 18 e 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Veja que é preciso estar reunidos, e no nome de Jesus, para que ele possa então estar ali. João 17 e 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo não crê numa igreja dividida. O mundo não crê numa igreja que não está crescendo em unidade. Porque, pelo contrário, em vez de darmos testemunho de que Cristo mudou a nossa vida e nós somos agora irmãos de uma só família, estamos dando a testemunho de que há uma divisão entre nós. E quando eu estou falando de divisão, queridos, não estou falando apenas de divisão que pode existir numa congregação, um grupo A, um grupo B. Eu estou falando de divisões no corpo de Cristo também. Igreja A e igreja B. E como nós vemos hoje por aí, igreja A, ninguém vai na igreja B.
pastor disciplina. Igreja A, o pastor não fala com o pastor da igreja B. Brigam pelas redes sociais, falam mal um do outro. Isso está batalhando contra a unidade do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não é um corpo, a Assembleia de Deus, e outro corpo, a Igreja Batista, e outro corpo, a Igreja Presbiteriana, senão não seria um só corpo. Um só corpo quer dizer todos os crentes em Jesus. Nós precisamos trabalhar para vivermos unidos, porque assim nós daremos testemunho da mudança que Jesus fez na nossa vida. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a igreja nos seus primórdios, no seu primeiro momento, ela cresceu porque ela tinha unidade. Atos 1:14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. 4:32 de Atos, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A igreja estava unida nas dificuldades, nas perseguições, eles se juntavam nas casas para orar por aquele que estava em dificuldade. O Senhor fazia, aleluia, aquilo que Ele pode fazer, dava livramento e os crentes eram libertos. A palavra de Deus nos exorta, queridos irmãos, a vivermos unidos, a vivermos em unidade. 1 Coríntios 1:10, o apóstolo Paulo está fazendo o mesmo tipo de apelo que ele fez aqui no texto que nós lemos. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. A igreja precisa trabalhar para viver unida. Aquele que está no matutino faz parte do mesmo corpo daquele que está na oração do meio-dia. Aquele que está na oração do meio-dia faz parte do mesmo corpo daquele que está na oração de noite. Aquele que está ensaiando no conjunto faz parte do mesmo corpo daquele que sai para evangelizar ou daquele que está pregando. Todos fazemos parte de um só corpo. Não é um salão que é alugado para uns fazerem um culto e outros fazerem outro culto. Todos fazemos parte de um só Espírito, de um só corpo, e a bênção de Deus está exatamente na união da igreja. Salmo 133, o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Jesus. Onde é que o Senhor ordena a bênção e a vida? Naquela união. O monte Hermon, queridos, o orvalho cai sobre ele e vai se juntando, uma gotinha com outra gotinha com outra, e a gota maior se junta com outra maiorzinha, e aquilo vai descendo o monte. Sabe o que vai resultar nisso aí? O Rio Jordão. E o Rio Jordão vai abastecer o mar da Galileia, e vai abastecer o mar morto, que não é vivo porque não quer, mas já tem água demais para ser vivo. Ele recebe orvalho do Hermon diariamente. Uma gotinha do Hermon não ia resolver nada, mas quando se junta uma com a outra, resulta em um grande volume de água. Há uma nascente ali há um nascedouro de vida, e ele compara isso ao óleo que desce sobre a cabeça de Arão e desce sobre a barba e vai até a orla das suas vestes. Ele é todo ungido, porque o óleo que é derramado na sua cabeça desce até a ponta do seu corpo. Já imaginou se o óleo, o Espírito, que muitas vezes é tratado na Bíblia com esse símbolo, tivesse só sobre a cabeça, só sobre Jesus e não sobre o seu corpo, só sobre a barba, sobre a liderança e não sobre o corpo? Todos nós recebemos desse Espírito e dessa unção, e nós devemos nos esforçar, queridos, para vivermos em união. A Bíblia manda que nós devemos perseguir a paz, buscar a paz e esforçar-nos para isso. Veja Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e
a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscar a santificação é bom, mas se eu estiver me santificando sem buscar a paz, está errado. Porque eu preciso também buscar a paz. O seguir aqui tem o mesmo sentido de como um caçador que persegue uma caça até matá-la, até encontrá-la. Então eu poderia dizer, persiga a paz. Veja ainda Romanos 12, 18. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não, ele quiser que venha falar comigo. E você já fez o quê? Porque ele diz assim, o quanto depender de você, tenha paz com todos. Então se você não esgotou ainda todas as possibilidades de ter a paz, se você não abriu mão de alguma coisa, se você não recuou, se você não reconheceu, se você não se esforçou, se você não foi lá falar com ele, se você não fez tudo o que você podia fazer para ter paz, você não chegou ainda ao que o texto diz, porque ele diz, o quanto depender de vós, se for possível, tenha paz com todos os homens. Ele só não diz que tenha paz quando for impossível, porque às vezes o outro não quer ter paz de jeito nenhum, aí tenha santa paciência, né? Não tem como você produzir paz se o outro não quer de jeito nenhum, mesmo você tendo esgotado todos os recursos. Mas o que Paulo está dizendo é, faça tudo o que estiver ao seu alcance, persiga a paz, esforce-se para viver em paz. Esse vínculo da paz, que é o vínculo do Espírito Santo sobre nós. Nós temos que procurar guardar esta unidade, viver em paz, queridos irmãos. Unidade no corpo de Cristo é algo necessário para que ele possa crescer. Se não houver unidade, a igreja não crescerá. A igreja, não somente uma congregação, mas todo o corpo de Cristo. Unidade não significa uniformidade. Quer dizer, não é preciso que todo mundo seja exatamente igual, que todo mundo tenha que pensar da mesma forma para que haja unidade. Nós podemos ter unidade mesmo se houver diferenças. A questão não é se nós somos iguais, a questão é se nós trabalhamos juntos para que haja a paz. Porque Paulo diz que há muitos membros no corpo. Nós temos o ouvido, o nariz, nós temos a garganta, nós temos o pulmão, nós temos os ossos. E nenhuma parte do corpo é igual à outra. Nem a sua orelha direita é igual à esquerda. Já prestou atenção? Depois verifique no espelho e me diga o resultado. Não é exatamente igual. Mas se eles trabalharem juntos, mesmo não sendo iguais, eles estão em unidade. A igreja também é assim. Aliás, as igrejas, são assim. Há diversidade na liturgia. Um dirige um culto de um jeito, o outro dirige do outro jeito. Mas o importante é que estejam todos no mesmo Espírito. Nós temos que estar unidos nos pontos principais. E podemos divergir nas coisas secundárias. Até mesmo nas igrejas, queridos. Tem igreja que faz o culto de uma forma, tem igreja que faz o culto de outra forma. O importante é que Cristo seja o centro do culto, que a palavra seja pregada genuinamente, que o culto seja para a glória de Deus. Se alguém começa lendo a palavra, o outro começa cantando, o outro começa orando, não faz grande diferença desde que o essencial seja mantido. Aliás, eu creio que a diversidade de denominações de igrejas cristãs, ela alcança a diversidade dos homens. Porque tem gente que só gosta de silêncio. Bem silêncio. Outro dia nós recebemos uma visitante aqui. E depois, no final do culto, eu perguntei, a senhora gostou? Ela disse, eu gostei, eu só não gosto é quando o povo grita. Então, para ela, uma igreja bem silenciosa era melhor. Então, há igrejas silenciosas para pessoas que gostam de silêncio. Mas tem uns que são mais agitados, só gostam mesmo de barulho, de agito. Aí tem igreja mais agitada, mais animada. Isso não quer dizer que um camarada muito quieto não possa fazer parte de uma igreja pentecostal. Mas às vezes, queridos, há uma diferença tão grande, Há igrejas que são mais voltadas para os chamados radicais, os sufistas, os skatistas. Há igrejas que são mais voltadas para as pessoas mais formais, todo mundo se veste muito formal. Tem igrejas que são mais voltadas para as pessoas informais, todo mundo vai bem à vontade
para a igreja, desde que não haja, obviamente, exagero, mas nós não temos que imaginar que toda igreja tem que ser igual à nossa. A igreja é um corpo, no corpo existe diversidade, o que não pode deixar de ter é unidade. Se Cristo é pregado na outra igreja, eu tenho que considerar que lá é o corpo de Cristo, mesmo que eles tenham um púlpito diferente, ou o pastor se vista diferente, ou o cântico seja diferente. Se Cristo está sendo pregado lá e é a palavra de Deus, é um só Senhor, é um só Espírito, é um só Deus, é um só Pai, é uma só fé, e nós precisamos estar unidos, trabalhando como um só corpo, queridos. Não quer dizer que a gente agora vai eliminar as congregações e vamos fazer um grande culto na praça todo dia com todas as igrejas juntas. Não, cada um pode manter o seu templo, a sua liturgia. Mas não podemos desconsiderar esta unidade ou não trabalhar a favor dela para que todos sejamos reconhecidos como parte de um só corpo. Nós devemos viver unidos. Mesmo que tenhamos divergências em coisas secundárias, mesmo dentro de uma congregação, e uma congregação pequena, tem pessoas que pensam de um jeito, tem pessoas que pensam do outro jeito. Isso não deve ser um bloqueio para nós trabalharmos unidos, juntos. Eu tenho que ceder em alguma coisa, o outro cede em outra coisa, para que nós possamos trabalhar de mãos dadas e fazer a obra de Deus. Não devemos deixar, queridos, que qualquer coisa nos separe, pois nós somos um só corpo. Se houver separação do corpo, isso gera morte. Qualquer parte do corpo que se separe dele vai morrer. Para que haja vida e para que haja crescimento, o corpo precisa estar unido. Quando o apóstolo Paulo diz, todas as partes estão ligadas, ajustadas, numa justa operação, isso faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então pense, que parte é você nesse corpo? Você é uma orelha, é um pé, uma mão, que parte você é nesse corpo? O importante é que você seja o melhor pé que esse corpo pode ter. Ou se você é orelha, seja a melhor orelha que esse corpo poderia ter. Ou seja, seja o mais maduro que você pode ser, o mais aperfeiçoado que você puder ser naquilo que Deus lhe chamou para fazer. E não considere nada que você faça como sendo melhor do que os outros fazem. Porque Paulo diz que nós devemos andar em humildade. Nós devemos considerar uns aos outros. Nós devemos viver em amor. Porque o mesmo Espírito que usa alguém para cantar bonito, é o mesmo Espírito que usa alguém para orar na madrugada e ninguém vê. Mas o que canta bonito está sendo abençoado porque o outro está orando sem ninguém ver. Nós precisamos então, queridos, dar as mãos cada dia e trabalharmos unidos para a glória de Deus. Se você faz bem uma coisa, então faça o melhor que você puder. Mas ajude outros com isso que você faz. Envolva-se em toda a obra de Deus. Não é possível que um corpo cresça se cada um cuidar só de sua parte. Se cada um estiver voltado só para aquilo que você faz. Todos precisamos trabalhar em união para que o corpo cresça. O matutino ora por toda a igreja, o círculo de oração também. O dia na casa do Senhor abençoa toda a igreja. O culto de ensino é para toda a igreja crescer. A escola bíblica do mesmo jeito. Assim nós trabalhamos unidos numa só fé e para agradar um só Senhor. E assim, queridos, nós vamos crescer. O corpo de Cristo crescerá quando a igreja estiver unida, fazendo a obra que Ele nos chamou como um só corpo. É necessário a unidade para que haja crescimento. E se nós nos unirmos mais nós cresceremos. Porque o Senhor nos abençoará o seu corpo. O Senhor tem todo o interesse que o seu corpo cresça, mas para isso nós precisamos estar unidos. Se o pastor ensina, mas se as pessoas não vêm para o ensino, então não vão poder crescer e receber aquele ensino. Se o dia da oração só vem a irmã dirigente da oração
cada momento na casa do Senhor e fazermos a obra de Deus com união e com alegria, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.